Oi, gente, boa noite. Vamos entrando aí, só vou fixar um tema aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar esse fone, ver se ele vai me atrapalhar. Tá ao vivo já. Desliga aí. Vamos lá. Seja bem-vindo. Positivo, vamos entrando. A Deja já tá aqui com a gente. Oh, Bia! Já, eu tô tentando colocar o tema. Traços de caráter. Olha ela! Oi, nós. Olha nós, é meu penteado. Estou me adaptando a um penteado como esse. Deixa eu só pôr aqui meu outro celular no silencioso. Vamos aí. Ô, Su, seja bem-vinda, linda. Tudo bom? Vamos Boa começar nosso noite, bate-papo. Bianca. Boa noite aí a todos que estão com a gente. Você me escuta bem? Tá todo mundo escutando bem? Tá todo mundo Eu tô escutando bem? escutando Dá bem. um ok, dá um. Então vamos lá. Boa, Su! Seja bem-vinda a um tema de extrema importância, principalmente para você que trabalha com corpo. Então, eu e a Exatamente. Deja estamos aí com um trabalho, a Deja já certificada, eu em processo de certificação de uma ferramenta aí que a gente tem utilizado bastante, tem aprendido, tem conseguido conduzir a processos e a caminhos assim, com resultados maravilhosos, que é traços de caráter, né? Então, é uma ferramenta onde, através da leitura corporal, do formato do corpo, corrigindo aqui, que não é a leitura corporal em expressão, mas do formato do corpo, nós somos capazes de fazer a leitura de como funciona essa pessoa, de como é a mente dela, de alguns traumas, alguns processos que elas passaram, que que por sua ventura pode estar dificultando no caminhar, no desenvolver, no alcançar objetivos, no buscar metas. Oi, a mãe sempre prestigiando a gente, né? Gratidão, mãe. Maravilha, maravilha. Graças à senhora estou aqui hoje, aqui falando dessa ferramenta. E vamos lá. Se Então, apresente, como está no Maria. meu perfil, para quem é do perfil da Deja, que está aqui passando para visitar a gente, para nos conhecer, para ouvir desse tema, meu nome é Bárbara Feitosa, sou psicoterapeuta, trabalhando aí com essa parte também de análise corporal, assim como outras ferramentas voltadas não só para a parte holística, como também psicoterapia e atendimento direcionado a casais e famílias. E vamos lá, Deja, a bola para você, se apresenta para a gente. Pronto. Eu sou filha, sou humana. Desde sempre busco os conhecimentos da alma humana, porque isso sempre foi uma inquietação minha desde criança, desde que eu me entendo por gente. E hoje, a partir de todo esse conhecimento que eu tenho adquirido, eu tenho percebido que eu estou em êxtase, porque é aquela questão de você conhecer e ter as respostas para tudo que você sempre buscou na sua vida inteira. Então, todo esse universo holístico, todas essas terapias na qual eu venho me debruçando há um bom tempo, tem feito toda a diferença na minha vida e eu tenho adquirido isso e buscando cada vez mais usar isso diariamente na minha vida, como se fosse como uma filosofia de vida mesmo. Então isso vai fortalecendo a gente cada vez mais. A gente começa a perceber que isso faz sentido na vida da gente e a gente ganha força para multiplicar isso e passar isso para o outro, né? Porque assim como transformou as nossas vidas, pode estar aí transformando a vida de milhares de outras pessoas. Então esse é o nosso objetivo aqui hoje, é trazer informações para vocês que vão com certeza alavancar aí, servir de trampolim, né?
para o autoconhecimento de vocês e para a transformação de vocês. Então, E o tema de hoje... aproveitando a deixa de Deja, o assunto é importante, encaminha para os contatos de vocês, convida as pessoas. Nós vamos falar de um dos traços, porque a gente decidiu falar, são 5 traços, e a gente vai estar a semana toda aí, a cada dia a gente escolher um traço, e dentro desse traço nós temos as questões dos recursos e das habilidades, nós temos as dores desses traços. Então, dentro de cada traço, a gente tem um perfil de pessoa. Lembrando que todos nós temos todos. No entanto, algumas pessoas têm aquele pico, né, que é o que a gente chama de pico do traço, e tem algumas pessoas que são bem distribuídos. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, e a gente está aqui nesse bate-papo tentando trazer informação para ver até se você se identifica, porque a chamada do dia de hoje, do traço de hoje, foi justamente um dos recursos, né? Se você se sente multitarefa. Lembrando que não é só o multitarefa que está embutido, também tem a questão da competitividade, tem a questão o perfil corporal ser um perfil que chama muita atenção e justamente para trazer essa competitividade também. Então, vamos lá, deixa. Vamos nesse bate-bola, vamos levar, conduzir aí esse pessoal para se identificar qual é o traço que ele mais parece. Se a gente identifica, se vocês se identificarem com esse traço, tudo bom, não há mal, não há ruim. O que a gente tenta é sair da dor e entrar no recurso. Então, como tudo tem 2 lados, né? Ou mais lados, a gente tenta fazer a utilização positiva dos nossos recursos. Então, é uma das coisas que a formação ela ensina muito. Qual é a nossa melhor versão? É a nossa. Desde que a gente nos conheça quais são os traços dos nossos relacionamentos, das pessoas que a gente está convivendo, para que isso venha a ser um somar, venha a ser um crescer, venha a ser um contribuir, lógico, no objetivo que você deseja alcançar. Vamos lá, Deja, você começa ou eu começo? Vamos lá. A Edna falou aqui que esse assunto é muito interessante. E realmente é, Edna, muito interessante. Porque a partir do momento que você se conhece, que você sabe como você funciona, isso vai favorecer que você crie relacionamentos mais saudáveis na sua vida. Porque se você sabe se desenvolver com você, se você entende o seu funcionamento, a sua forma de administrar e digerir as suas emoções, os seus conflitos, você vai para o mundo de uma forma... Você vai para o mundo de uma forma mais solta, de uma forma mais livre e mais saudável. E aí, com isso, você vai criando relações mais saudáveis no decorrer da sua vida, não é? Então, vamos lá. Eu acho que Deja, Multitarefas. sua imagem está distorcendo, a Bia avisou aí. A net caiu um pouco aqui. Para mim tá um pouquinho, para mim tá um pouquinho. Mas vá tocando aí, Binha, que eu vou coisar os dados aqui. E assim, o que a Deja trouxe foi justamente ter essa visão do autoconhecimento. São traços importantíssimos, todos nós temos ele. Por quê? Porque a formação desse traço, de cada traço, se dá em parte das nossas vidas, das nossas formações, que a gente tira de 0 a 5, 6 anos estourando. E por que de 0 a 5, 6 anos? Porque o período de gestação também conta. Ou seja, todas as emoções adquiridas quando a gente estava na barriga da nossa mãe, por questões N, toda e qualquer emoção que a mãe sentia, o bebê sente, e isso, a depender da forma como esse feto interpretou aquilo ali, ele leva para a vida dele. Pode ser benéfico, e pode ser algo, eu não vou usar aqui a palavra maléfica, mas pode ser algo que dificulte em alguns processos. Assim como existem traumas que trazem ferramentas que são assim extraordinárias, que é o exemplo da criatividade, ou seja, boa parte dos traumas que a criança passa na gestação trazem para aquela criança um desenvolver criativo muito grande. Por quê? Porque no processo de mielinização, que é o período em que
a formação do sistema nervoso central estava em construção, ele passou por aquele trauma. Então, é uma área que ele desenvolve com mais habilidade. E, como eu disse, todos nós temos os 5 traços, lembrando que, a depender do período, é que a gente passa por esse sofrimento, por esse trauma, por esse choque. Lembrando que todo trauma ele é muito pessoal e individual. A forma como Deja entende as coisas é diferente da forma como eu entendo. E, Bárbara, me explica melhor como seria isso? Como seria um trauma diferenciado para cada pessoa? Deja, se você conseguir resolver aí, só avisar, mas para mim você ainda está travando. Como seria isso? É da seguinte forma: se eu conduzir vocês, aqui no momento eu tenho 18 pessoas, se eu conduzir vocês simplesmente na pergunta, cada um de vocês eu peço que pense em uma bola. Cada um vai ter na sua tela mental um tipo de bola. Eu aqui de imediato veio uma bola de pilates, porque é uma que está ali na minha frente. Mas vai ter aquela que lembra da bola do circo, vai ter aquele que lembra da bola de tênis, vai ter aquele que lembra da bola de ping-pong, vai ter aquele que por algum momento passou e lembra de uma bola de futebol americano. Por quê? Porque a imagem interna que cada um de nós temos é única e exclusiva. Por isso que muitas vezes 2 pessoas passam pelo mesmo acidente, pela mesma situação traumática, mas cada uma delas guarda de uma forma. Umas saem imensamente grata, outras saem xingando a Deus. Então, é só uma representação de mostrar que cada um de nós temos o nosso mundo interno, e lógico que esse mundo interno ele é constituído de todas as formações que a gente teve, das pessoas que a gente conviveu, do ambiente em que a gente conviveu, que vai trazer essa visão. Então, trazendo para o traço de hoje, nós vamos falar das pessoas multitarefas, das pessoas que não conseguem ficar sem fazer nada. Elas imaginam que descansar é perda de tempo. Elas têm em mente que precisa estar fazendo algo, estar fazendo alguma coisa, que precisa estar nesse corre-corre, nessa agonia. Melhorou, Deja? Quer falar? Quero sim. Pois é. Estão me ouvindo bem? Estamos. Melhorou. Tá Pelo ouvindo menos bem? para mim agora Pronto. melhorou. Estou. Ok, beleza, vamos lá. Essa questão de ser uma pessoa multitarefas, às vezes soa como algo legal, né? A gente olha assim e diz, não, poxa, eu sou uma pessoa ágil, eu sou uma pessoa dinâmica, super desenvolvida. Então, é assim que tem que ser. Ainda mais agora dentro do mundo moderno, onde tudo é para ontem, não é? Só que a gente precisa buscar, dentro do processo terapêutico, dentro desse processo de autoconhecimento, a gente precisa começar a atentar e a observar para que as coisas estão acontecendo. Não é nem o porquê, é para quê. Então, por que eu tenho que ser uma pessoa multitarefas? Por que eu busco a minha vida inteira estar sempre ocupada, não ter tempo para nada? Por que será que isso acontece? Não é? Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que essas pessoas que elas trabalham desse jeito, nessa agilidade muito acelerada, elas são pessoas que têm uma necessidade absurda de controle. Tem uma necessidade muito grande de ter o controle da situação nas mãos dela. Por que será? Por que será que as coisas têm que estar sobre o meu poder para que eu esteja mais tranquila? Uma outra das questões que pode estar acontecendo também, elas têm uma agilidade muito grande. E aí, com isso, elas entendem que as outras pessoas são lerdas. Então, na maioria das vezes, ela quer até passar para que as outras pessoas possam ajudar ela a fazer alguma tarefa, mas ela diz, gente, tá muito devagar esse negócio, eu faço melhor, então me dá aqui que eu mesma faço. E isso acaba deixando algumas pessoas de lado. E na cabeça dessa pessoa, ela tá sendo a melhor de todas, porque ela tá fazendo, ela tá agilizando, ela tá realizando. Realmente, essas pessoas que têm esse perfil, né, de controladora, né, de autoridade assim, elas têm também aquela questão de serem muito executoras e muito realizadoras. Só que, como eu
acabei de falar, mais uma vez, eu vou tocar que a gente vai trazer isso mais lá pro final. Por que que essa pessoa age desse jeito? Por que que ela tem essa necessidade extrema de estar sempre executando, de estar sempre realizando as coisas, ao ponto de o corpo sentir essa dor, o corpo sente o peso de tudo isso. Normalmente, essas pessoas que são assim, elas sentem muita dor nos ombros, elas sentem muito peso aqui nos ombros e sentem também muitas dores na lombar, principalmente. Se a gente parar para observar, é aquela questão, eu não posso relaxar. Eu não tenho tempo para relaxar. E o Alexandre traz uma informação assim, grande verdade, né? O ócio é necessário. O mercado de trabalho criou nesse conjunto de subjetividade que só o trabalho significa o homem. E essa informação dele assim é muito legal, por quê? Porque quem tem esse traço é automático, gente, é natural. Por isso que a gente fez a chamada, por isso que a gente fez a chamada para o autoconhecimento. Por quê? Porque se você está no mundo corporativo, onde única e exclusivamente é dado valor quando você é extremamente produtivo, e eu não vou usar produtivo aqui no sentido, porque quando a gente fala multitarefa, a depender do ponto, chega a ser improdutivo. Por quê? Porque começa-se muitas coisas e não consegue concluir. Finalizar. Então, é aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo e quando chega no fim do dia não conseguiu terminar nada. Então, essa chamada dele me faz lembrar, assim, no mundo atual, quando você vê um perfil como esse, automaticamente você já vê como produtivo. É produtivo? Realizador. Desde que ele esteja associado a outros traços. Por quê? Porque entra naquela de ele é multitarefa, massa, mas ele precisa de alguém lá para planejar e direcionar. Senão ele fica no oba-oba de ter muita coisa para se fazer e não consegue ter foco na conclusão de uma tarefa. E muitas vezes ele também cai naquela questão do perfeccionismo. Sim. É um perfil que tem também uma alta criticidade. Quando eu digo criticidade, é no processo de querer perfeito. E muitas vezes, querer perfeito demais faz com que as coisas não sejam feitas, né? Então, foi muito exatamente legal esse o esse ponto. comentário dele. É exatamente esse o ponto. Quando você quer perfeito demais, você acaba se prendendo à perfeição e não à realização da questão. Né? E por que o multitarefas? O multitarefas, ele é aquela pessoa que ele acaba tendo ali no dia a dia dele um projeto macro, ele tem um projeto grande, e dentro desse projeto grande ele tem vários subprojetos, várias coisinhas pequenas que ele precisa fazer. Então, ele também tem uma questão de... Ele precisa sempre ter duas opções na vida dele. Sempre. Ele é aquele tipo de pessoa que ele não confia e ele não coloca todos os ovos na mesma cesta, sabe? Ele tem sempre várias cestinhas ali, cada uma com um pouquinho de ovos, porque se uma cesta quebrar aqueles ovos, ele vai ter outra cesta ali para garantir que ele está no controle da situação e que ele não vai ficar à mercê da vida, à mercê das situações. Ele não suporta isso. Ficar à mercê para ele é algo que é inadmissível, ele não consegue administrar. Não consegue administrar isso. E é muito engraçado porque eu sou 37% desse traço, né, gente? E eu sou 35%. Quem me conhece, assim, sabe a extremidade da competição, a extremidade do querer perfeito, a extremidade do querer aquele ambiente confiável, ou seja, é um perfil que ele desconfia muito. Essa informação que a Deja trouxe ele é um traço que ele está sempre achando que vai ser trocado. Então, o que é que ele faz? Pô, eu vou ser trocado, eu preciso de uma segunda opção. O que é que ele faz? Ele automaticamente ele já procura o plano B. Então, é aquela coisa Exatamente. E a gente vai falar também sobre isso, se não agora, durante que a gente traz aqui de praticidade, a gente joga isso na questão emocional. Como é que se encontra essa pessoa no emocional dela? Por quê? Porque muitas vezes, diante dos desafios da vida, nós não conseguimos ser o nosso êxtase da perfeição. E nós precisamos, sim, nos ancorar, né, nos amparar e dizer,
tá tudo bem, tá tudo certo, eu não consegui ser o 100% perfeito, mas eu vou buscar outras formas. E muitas vezes, quando a gente atende alguém que tem esse traço, um dos conselhos é relaxe, relaxe. Só que dizer isso para esse traço é assim, é praticamente uma ofensa, né? Porque Não quando tem você como. diz relaxe, ele não consegue relaxar. A mente dele automaticamente está conectada na produção, está conectada no fazer, está conectado no executar. E No é fazendo uma realizar. coisa, no realizar, é fazendo uma coisa e pensando em outra. Então, um dos pontos assim que eu acho interessante falar, para a gente não só dar foco na questão pontual de realização, mas também nos outros corpos, né? Emocional. E quando a gente traz aqui o emocional, já que falamos da dor física, como é que tá os pensamentos, que foi o que alguém falou aqui, de pensamentos acelerados, que quando deita não consegue deitar, porque deita já pensando no que vai fazer amanhã, no que deixou pendurado de hoje. A Então, mente super acelerada. é um dos traços que eu falo que ele só vai dormir porque o dia acabou, né? Então, não é um traço que ele se permite Não. descansar. Ele descansa porque entra naquele rol da obrigação do descansar. Então, ele não tem esse prazer no descansar. É E tanto que ele deixa. não tem prazer. Oi? Não, consegue. Ele não Pode tem continuar. prazer no descansar e ele também não vibra pelas suas próprias conquistas. Por quê? Porque ele acha que ele sempre poderia ter feito melhor. Então, quando alguém diz parabéns, você arrasou, aí ele para assim, ah, tá, obrigado, mas teve aquele pontinho ali assim, sabe, que eu poderia ter feito melhor. Então, ele não vibra, ele faz um esforço imenso para conseguir realizar, para conseguir executar as coisas, né? Tem sempre várias coisas ali para estar fazendo, mas ele não se dá conta das pequenas realizações que ele faz. Porque, como eu falei, ele tem um projeto grande e tem os subprojetos dentro. Mas ele não vibra quando ele realiza os pequenos projetos, sabe? Ele não vibra quando ele realiza esses pequenos projetos. Eu vou trazer uma questão pessoal minha aqui, que quando eu descobri os traços de caráter, eu digo, gente, é exatamente assim que eu funciono. Meu irmão, ele dizia aqui direto, a gente trabalha junto, em um outro empreendimento aqui, e ele dizia direto pra mim, menina, você tinha que ser pedreiro. Aí eu disse assim, pedreiro? Por que eu tenho que ser pedreiro? Eu tinha que ser pedreiro? Como assim? Eu não tô entendendo. Aí ele porque você Você não quer que as coisas... descansa. Você quer começar o dia e de noite você quer ver tudo pronto. E pedreiro, ele chega na obra, não tem nada e ele levanta a parede. Então de manhã ele chega, não tem nada levantado. Quando ele sai no fim do dia, a parede tá erguida. E aí ele diz, pronto, ó, eu ergui a parede. Então pronto, ele fez e ele tá vendo o resultado. Você não. Você, às vezes, por uma coisinha não ter ficado pronta, invalida o resto inteiro, sabe? Isso era no passado. Então, assim, a O, gente vai o, percebendo que faz sentido. o Alexandre ele faz uma pergunta, né? Quando a gente busca o plano B querendo que se torne A, nesse traço, Alexandre, você busca o plano B, quando você alcança o plano B, você já tem um outro plano. Eu diria que seja um traço insaciável. Ele Isso. sempre busca a superação, ele nunca está satisfeito, ele sempre acha que pode ser melhor. Então, é aquele tipo de traço em que há um certo inconformismo. E quando eu digo inconformismo, sempre poderia ser melhor, que é isso que Deja está falando, sempre mais, sempre mais. E é uma competitividade com ele mesmo. Muitas Com vezes tudo, não é com o inclusive com ele. outro, não é Com ele é só o com o pior. outro, não é só com o outro, é com ele mesmo. Porque quando é uma competitividade com o outro, e o engraçado é que é um traço que ele quer entrar para ganhar. Então, é um traço que, saiba, é competição, é aquele tipo de criança que, quando não ganha, toma a bola do jogo e vai embora. E vai embora, Então, exatamente. Eu costumo dizer que esse traço, esse perfil, ele tem uma característica assim bem marcante. Ele é aquele tipo de pessoa que, se ele não tiver certeza que ele vai entrar no jogo para ganhar, ele prefere perder por WO.
eu não entro, eu não vou ganhar, eu não consigo dar conta daquele adversário. Então o que eu faço? Eu nem entro. Por quê? Porque se eu entrar, eu vou estar ali trazendo para mim um atestado de defeito. Um atestado de que eu não fui melhor, de que eu não dei conta. Então, se é para me mostrar desse jeito para o público, eu prefiro ficar só para mim. Então, nem lá eu vou. Nem lá eu vou. É impressionante, mas é exatamente assim. Eu queria saber aí se tem gente que está se identificando com isso. Quem é que Já se tem gente aí que está identifica? se identificando com isso, porque realmente é Quem já está exatamente se assim. identificando, fale. E essa sua fala é muito interessante porque a gente pode trazer essas situações que foi uma das nossas chamadas, que quando você entra num processo de autoconhecimento, onde você conhece os seus traços, em especial o seu pico, se ele é bem distribuído, se não, e você conhece das pessoas que convivem com você, quer seja marido, filho, quer seja no ambiente profissional, você tem como buscar estratégias de lidar com situações como essa. É você trabalhar com uma pessoa que tem um perfil como esse e você entender, tá tudo certo. E você Uhum. tentar também pegar os recursos dos seus traços para que essa equipe, esse conjunto, quer seja familiar, quer seja profissional, obtenha êxito. E quando eu digo Eu obtenha êxito, fala. termine, conclua seu pensamento. É que essa fala que a Deja trouxe assim, é muito importante, por quê? Porque pelo perfeccionismo, muitas vezes, quando ele percebe que ele não é bom o suficiente para um determinado tipo de coisa e ele não vai porque ele sabe que vai perder, isso na nossa vida, na realidade, faz com que a gente muitas vezes entre num processo de estagnação ou deixe muitas vezes de crescer, quer seja profissionalmente, quer seja em alguma etapa da nossa vida, porque muitas vezes a gente sabe, pô, ali é muita areia para o meu caminhão. Para ver perder, eu não vou. E você Eu não muitas vou. vezes fica um nível abaixo, onde Abaixo. reconhecer que está em fase de aprendizagem, que precisa da ajuda do outro, é algo que incomoda. Você Vamos lá, tocou em um Deus. ponto aí que é outro problema. Pedir ajuda? Ah, filha, Já esse perfil não pede ajuda. Por quê? A gente vai desvendar lá na frente, acredito que vocês já estejam percebendo, a gente só não falou aqui ainda a palavrinha mágica que define esse traço, o porquê dessas coisas, o porquê que ele age assim. Mas ele tem um. Quando ele age dessa forma, de pedir ajuda, ele está mostrando os defeitos dele. Ele está mostrando que ele não é o melhor. Então, tanto na questão de entrar no jogo para perder ou de pedir ajuda a alguém, ele prefere morrer com a dor, ele prefere morrer ali com abafado, com todas as angústias dele, mas ele não diz e não diz socorro. Porque se ele disser socorro, é como se ele estivesse dizendo para o outro: eu não sou o melhor. Eu não sou o melhor. Tem alguém que é melhor do que eu. Então ele não pede ajuda. Então a gente olha assim, pede sim, quando é terapeutizado. certo? Quando começa a se conhecer e quando já está por dentro de toda essa dinâmica, não é? E de todo esse processo. Está correto, Bárbara. E, Quando você estava falando, eu dei risada aqui, porque aqui dentro de casa, eu costumo, quando a coisa começa a pesar para o meu lado, e eu começo a entrar nesse nível de competitividade, eu paro, olho para meu esposo, olho para minha filha e digo, gente, eles não são meus inimigos. Eles não são meus inimigos, sabe? Porque as pessoas que têm esse traço, elas entram em um nível automático de funcionar que às vezes, se ela não se der conta, ela vai atropelando todo mundo, atropela. querendo tomar para ela as decisões, Tá o vendo, controle de mãe? Ó, tudo. minha mãe que tá aí, minha mãe que tá aí. Tá vendo, mãe, porque eu era assim quando era pequena? Exatamente, exatamente. E aí o que ocorre? Para as pessoas que estão de fora, parece que está vindo um trator. Gente, está vindo ali uma máquina, sai da frente, porque tudo que tiver na frente ali ela vai levar junto. Por quê? Para poder tentar executar. Mas, como a gente vem falando, tentar executar por quê? Por que essa agonia toda? Por que essa correria toda? Por que esse desespero todo? Na verdade, tudo isso acontece porque essa pessoa ela tem um medo enorme, enorme de perder. Então, tudo que ela faz, todo esse movimento, toda essa correria, toda essa agilidade é para não perder.
Porque ela morre de medo de perder. Quando ela pensa em perder uma posição, ou ela pensa em ser trocada por outra pessoa, ou ela pensa em ser excluída de um grupo ou de uma relação, a dor é imensa. E aí o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer alguma coisa para se proteger dessa dor, que é exatamente o que os traços de caráter nos ensina. Eles nos faz entender que toda dor traz consigo um recurso. Toda dor traz consigo uma habilidade. Porque quando a gente sente uma dor muito forte, o nosso corpo, nossa mente, todo o nosso corpo, ele vai se preparar para nos defender. E aí a gente vai procurar o que eu vou fazer aqui que vai trazer para mim uma proteção em relação a essa dor. E aí é que vem, as habilidades começam a surgir daí. Se eu tenho medo de perder, eu não quero ser trocada, não quero ser excluída, não é? E não quero ser traída, eu tenho que ser a Eu melhor. vou ser a Eu tenho que ser a melhor. perfeita. Pois é, eu tenho que Aí ser a melhor. a minha mãe Eu vou ser a escrevendo, minha mãe perfeita. disse que eu levava tudo que estava na frente. E assim, essa parte, a partir da hora que eu fiz a minha análise, né, que eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu sou tudo isso desse traço. E assim, não é que os traços sejam bons, sejam ruins, é como a Deja Não, não, está não. trazendo. Cada traço tem sua dor, mas cada dor também traz o seu recurso para que você sobreviva a essa situação. Os E, ambientes. e assim, eu era extremamente competitiva com meu irmão mais velho, em especial. Não sei se ele está aqui, mas era assim, era competição de nota, competição de quem era melhor, competição de tudo, do que você imaginar. Era competição. Só que o desconhecimento dessa situação faz a gente a entrar numa competição. Eu vou usar a palavra desleal. Quando eu digo desleal, muitas vezes você está num ambiente familiar onde as pessoas estão ali tentando te auxiliar. E quando eu digo familiar, é aquele ambiente onde as pessoas estão ali para lhe auxiliar, para que você cresça. No entanto, você está achando que ele está competindo com você. E o achando muitas vezes, lembro, atitudes inconscientes. É uma defesa. É uma defesa. Defesa. Se você se conhece, você já sabe, pô, eu funciono assim, como o Deja disse, na hora que percebe, epa, peraí, ele não é meu inimigo, fazendo uma história, ele não é meu adversário. Mas se você Exatamente. não sabe disso, você entra num rol de competição desnecessário. Desnecessário. Então, eu E é vejo aí isso aí que diversos. quebra. Eu estou vendo aqui diversos comentários. Eu acredito que o assunto está sendo bom. Tá sim. Os Vocês que estão comentários gostando, compartilha esse material, chama os amigos para participar. A gente vai estar falando durante a semana toda sobre isso, lógico que trazendo a cada dia ênfases de um traço diferente, e dentro desse traço a gente vai trazer exemplos, experiências, vivências, dicas de como vocês podem fazer no dia a dia. Quando eu digo no dia a dia, se conhecendo para que você trabalhe também os seus relacionamentos. Porque, enfim, Exatamente. se a gente vive em comunidade, em relacionamentos, quer seja familiar, quer seja profissional, quer seja essa autorrelação com a gente mesmo, no sentido de se entender, no momento que chega, que Deja diz, pô, eu percebi que eu estava competindo, peraí, por que eu estou competindo? Por que isso está acontecendo? Não faz sentido. E você, no processo de autoconhecimento, você, peraí, não é necessário, vamos lá, vamos ver qual é a estratégia que eu tenho aqui para fazer. Então, É é bem legal. uma coisa interessante dentro de consultório, Olha, o nos meus Alexandre nos está atendimentos. perguntando qual é o traço de hoje. A gente vai usar o nome científico dele? Olha, Olha, Alexandre, nós Alexandre, a prometemos gente não disse falar, não utilizar. não utilizar os nomes científicos. Por quê? Porque esses nomes, eles foram atribuídos lá na época de 1930, não é? Por um psicoterapeuta chamado Reich. A do E Reich. ele trouxe termos da época e que às vezes quando a gente fala nos dias de hoje, parece que a gente está falando de patologias. E na verdade não.
A gente simplesmente, dentro dos estudos, decidiu manter os mesmos nomes, não trocar, para ser fiel à origem do assunto, ok? A origem do assunto. Mas a gente está falando hoje do traço rígido. Vamos lá, do traço Do rígido. traço Quem quiser de saber rigidez. de rigidez, quem quiser saber um pouco mais, esse nome é até tranquilo, que vão acompanhar a gente no decorrer da semana, vão ver que vai vir outros nomes aí interessantes e que vocês vão ficar meio com a pulga atrás da orelha. Mas a gente está aqui para desmistificar tudo, não tem nada a ver com patologia, nada a ver. Não, São Alexandre, simplesmente termos. esse é o mais bonitinho, é o rígido. Você vai ver que durante a semana nós vamos falar uns que é muito engraçado, porque Pois é, é tanto exatamente. que a gente esse alerta de Deja, eu também sempre dou, em especial às pessoas com quem eu converso, porque automaticamente as pessoas atribuem a patologia. Então, a gente Exatamente. vai conversar durante a semana, vai ter diversos traços aí, temos mais 4 pela frente que a gente vai conversar sobre. Agora, E vamos lá, Deja, quando. vamos entrar na Vamos, parte vamos. de formato. Por quê? Porque a gente, com ferramentas, a gente tem como identificar esses traços pelo formato do corpo. Do corpo. E Deixa por eu que falar só pelo uma coisinha, formato do Bia, corpo? rapidinho. Segue. Deixa eu falar só uma coisa. Eu peço que vocês que estão gostando, que estão participando da live, nos acompanhem até sexta-feira, porque são 5 traços. E todos nós temos os 5 traços no nosso corpo, porque todos nós passamos por todos os processos de formação desses traços. Mas tá, se todos nós temos o traço e eu tô me identificando com esse, e agora? Como é que vai ser? Eu vou ser um turbilhão de coisas? A questão é que existem predominâncias. Nós vivenciamos os 5 traços, ok? Mas nós vamos ter picos ali. Vai ter pessoas que têm um traço que tem um pico mais elevado, outras que têm menos. Então, nós trabalhamos com ferramentas hoje da análise corporal, onde a gente faz a sua análise, a gente monta um gráfico para você e ali naquele gráfico vai vir a informação de qual é o seu pico mais elevado, qual é o que você tem menos, e é isso aí que a gente vai conseguir montar para você ali como a sua mente funciona, a partir da observação do seu gráfico, quais são os picos que você tem mais elevado, o que é que você tem de mais, o que é que você tem de menos, para que a gente possa tentar equilibrar. E uma coisa que é válido dizer também, nenhum traço é ruim, nenhum traço é bom. A questão, na verdade, é buscar o equilíbrio entre eles. Então, tanto as dores quanto os recursos, a gente precisa trabalhar no equilíbrio. Então, é por isso que a gente diz que o corpo revela a mente, que revela a história de vida da pessoa. Porque a gente olha para o seu corpo, só olhando para o seu corpo, a gente consegue dizer um monte de coisas, um monte de características que você, com certeza, usa e às vezes não usa no seu dia a dia. E uma outra coisa muito importante também em relação a isso é o ambiente, né, Bárbara? A gente não pode deixar de falar do ambiente, porque na maioria das vezes nós temos uma característica, eu já atendi pessoas aqui também, que quando eu falei, disse assim, poxa, mas eu tenho isso, mas eu não uso, eu não uso muito isso. Você tá falando aí, eu até reconheço, mas eu não uso muito isso. Eu digo, me conte um pouco sobre o ambiente que você está vivendo. Às vezes é dentro do trabalho, de forma profissional, às vezes é no relacionamento com pai e mãe, às vezes é no relacionamento afetivo, às vezes é no relacionamento com os filhos. O ambiente está tão pressionado, está tão tenso, que ele não permite que você seja você. Ele não permite que você viva a sua verdade, a sua essência. E aí você começa a se oprimir. Aí eu vou aproveitar, pais de plantão, evitem os bloqueios nos seus filhos. E por quê? Lógico que vou trazer aqui não bloqueios no sentido de deseducação, mas, por exemplo, o traço rígido, né, esse traço de caráter que a gente está falando hoje, é um dos traços onde existe um delineamento, existe uma beleza, existe uma silhueta, existe uma conquista, existe uma sedução nesse Uma traço. atração e sedução. Uma atração. E o que é que acontece? Vou trazer um exemplo, lógico que não generalizando, mas acontece porque na minha infância eu vivi isso. Se a criança muitas vezes chega na adolescência, bota um batom, o pai, por ser muitas vezes de alguma religião ou ter sido criado em algum conceito, diz: quem usa batom vermelho é puta, quem usa batom de tal cor vai para o inferno. A partir da hora que aquela pessoa que tem aquele traço escuta aquilo, é o que Deus está colocando do ambiente.
O normal dela é aquilo. No entanto, o ambiente é podador. Então, o que é que acontece? Muitas vezes fomos criados de eu não ir para o inferno, eu não uso, mas eu amo. Dentro estou ali, ó, morrendo de vontade de usar, mas eu não quero ir para o inferno. Exatamente. Então, então, isso é o que a gente traz aqui de ambiente de castração. É importante falar isso porque muitas vezes a gente está fazendo uma análise de alguém e vê lá que a pessoa é hiper, ultra, mega comunicadora. Aí a pessoa diz, não, eu converso muito pouco, não falo muito com Só me ninguém, meu abro com ambiente... quem eu Aí conheço, né? quando Não a falo gente muito, eu vai só me abro com quem eu conheço. Pois E é. quando a gente vai puxar, trabalha num ambiente onde é restrito, onde as pessoas não se conversam, onde as pessoas não se falam, e isso molda aquela pessoa. Então, não é que ela seja assim, ela está sendo moldada para aquele ambiente, e o moldado eu vou trazer aqui como questão de sobrevivência. Para se Porque, digamos, proteger. para se proteger. Então, é do perfil. Pô, se eu estou num ambiente que é silencioso, que é calado, chega eu lá, toda extrovertida, quem me conhece sabe, fala baixo, que minha mãe disse que quando eu começo a falar, o, o- Eu sou a mesma coisa. se tiver alguém aqui do Juazeiro, para você ter ideia, os meus primos diziam que lá tem uma empresa que anuncia que é Marabá Publicidade, Eficiência e Qualidade. Então, quando eu chegava, já ficava, a galera já dizia, olha a Marabá aí. Então, É isso gente, é mesmo. isso. O O ambiente faz a ambiente diferença. Faz a faz a diferença. diferença. Faz a Faz a diferença diferença. tanto Então, para o ambiente. ativar as suas dores, como para ativar os seus recursos. Então, muitas vezes, por que que essa ferramenta ela é assim transformadora e fantástica? Porque quando a gente faz análise das pessoas, é bonito de ver. É bonito de ver as pessoas pararem e dizer, ah, então é por isso que eu sempre agi dessa forma, é por isso que eu nunca agi dessa forma, mas aqui dentro era como se eu gritasse para o mundo que eu precisava fazer aquilo. E a gente deixa de se sentir um ET. Essa é a verdade. Eu me senti um ET durante muito tempo na minha família, sabe? E eu dizia, gente, eu sou de outro planeta, eu sou extraterrestre aqui, não é possível. Não é possível, porque era muito diferente, eu me sentia incompreendida de muita coisa. Então, quando eu começo a adquirir esse conhecimento e quando eu fiz minha análise de forma profissional também, gente, para mim foi muito bom ter esse conhecimento da análise, porque no momento que eu comecei a entender por que que eu paralisava mesmo sendo muito executora, tinha horas que eu paralisava muito. Então, quando eu comecei a entender por que que eu paralisava, por que que eu agia daquela forma, minhas relações mudaram. E quem me conhece sabe, caramba, você mudou pra caramba. Hoje eu ouço mais. Antigamente eu era muito explosiva, eu já estava falando, eu já estava devolvendo, sabe? Hoje eu sou muito mais tranquila nessa questão. E a análise corporal transformou muito, muito, muito. Esse medo de perder, ele começou a ser melhor administrado por mim, né? Eu comecei a entender que por mais que eu perca para a vida, por mais que eu perca para o mundo, eu não jamais vou ser perdida para Deus, porque ele me ama, ele me fez para ser feliz, então seja lá quem for que eu não agrade, eu sei que eu vou estar agradando a Deus. Então eu entendi que no meu lugar eu sou suficiente, que eu sou quem eu preciso ser. E acabou, não importa as outras pessoas. E quando a gente descobre isso, é libertador. Quando você entende que você é quem você precisa ser, que você não precisa estar dando muita satisfação às pessoas, do porquê você tem que ser assim, porquê que você precisa disso, é maravilhoso. E isso modifica as Já, nossas relações. já usa assim a minha rigidez falando. O Alexandre traz aqui, né? Pensando no que foi dito até agora, esses traços que prevalecem são as causas da timidez, introspecção e a questão de não querer ser sociável também. Nós Também, estaremos também. amanhã, é amanhã, né? O traço que fala E da justamente da introspecção. introspecção, o Introspecção, porquê, exatamente. o porquê existem pessoas que não são muito sociáveis, existe uma justificativa para isso, e Para amanhã a isso gente vai também. estar falando sobre isso. Deixa eu ver se Pois tem é. mais algum Como você comentário. vai O olhando aí, como rígido você falou do executor, corpo. exatamente, ideia.
Pode ir falando, Deise. Quando a gente fala do corpo, né? Você trouxe aí a questão do corpo. O rígido, ele tem muita energia no corpo dele. Porque como assim energia, Deja? Ele é um corpo harmônico. É aquele corpo curvilíneo. Você olha, ele tem harmonia. Você tem aquela sensação de que você não quer parar de olhar para ele. Porque tudo nele é perfeito, tudo nele parece estar no lugar, sabe? Então ele tem uma atração única, ele tem um poder de sedução, de encantamento Enorme. de forma singular. Singular. É aquela pessoa que quando passa chama atenção, Chama atenção. independente se a roupa é colada no corpo, se a roupa é folgada, não importa, tem alguma coisa ali que atrai as pessoas, entendeu? Então tudo isso por quê, gente? Por que que o corpo dele desenvolveu essas características? Vamos voltar lá para o início das coisas. Exatamente porque ele precisa de holofote. O rígido, ele quer ser visto. Quanto mais gente ao redor dele, melhor. Agora é aquela questão, né? Se for pessoas que for melhor do que ele, aí ele vai se retrair um pouco. Ou então vai entrar na questão da Nível de competitividade. competição. Da competição. Então, para ele, é aquela questão. Eu quero ser visto em um ambiente onde eu possa controlar. Se eu controlo o ambiente, ninguém me segura. Ninguém me segura, porque eu vou passar por cima de todo mundo. E assim, trazendo isso que a Deja falou, não ia nem falar agora, a questão dos ciúmes no relacionamento. Por Vai que botar eu sou fogo tão na história ciumenta? no final da live, é. Botar fogo Bárbara. no... E é no final mesmo. É, não bota fogo Para no deixar parquinho agora. curiosidade para ver amanhã. Então, assim, esse traço de caráter que a gente está falando aqui, ele traz também essa harmonia corporal, é também um traço que traz o ciúme. E esse ciúme muitas vezes entra nesse processo de competição. Por quê? Porque vê o outro. E dentro de casais é muito engraçado, porque o atendimento com casais a gente faz a análise e a gente vê por que esse casal está brigando. E muitas Uhum. vezes por quê? Porque os traços em si não estão em acordo. E quando a gente diz em acordo, não é que os casais não estejam em acordo, é que um não conhece como o outro funciona. Porque a E partir essa é a da hora que o importância, né? casal Exatamente, que o casal entra num processo de autoconhecimento da relação, então eu entendo o meu companheiro, eu entendo como ele funciona, ele entende como eu funciono, e a partir dali a gente desenvolve um plano de casal, né? E lógico que a gente está falando aqui com palavreados técnicos, mas isso é de forma bem simples, às vezes é até ter um acordo entre o Exatamente. casal. Exatamente. E esse é o objetivo, não é? É que a gente passe a entender. E se um só tomar essa atitude de se conhecer, né, de fazer uma análise corporal e saber como ele funciona, ele vai atingir o outro. Porque ele vai vir para dentro da relação de forma real, sem imaginação, sem expectativa. Eu não vou exigir do outro o que eu sei que ele não pode me dar. Entende? Porque eu já tô ali, quando você faz a sua análise, você também começa a perceber um pouco como é o funcionamento. Você começa um pouco, não, você sai dali entendendo como é o funcionamento dos traços. E a gente deixa aqui de sugestão para quem ainda não assistiu o filme Divertidamente. A gente trabalha muito dentro do nosso trabalho de analista corporal com o filme Divertidamente, porque é exatamente aquilo. Nós temos os 5 traços. E é como se dentro da nossa mente, a cada momento, e esse momento ele é muito volátil durante o dia, vários traços fossem passando para cima para dentro da máquina de controle ali, tomando a máquina e dizendo, não, quem vai agir agora sou eu, sai daqui você, porque agora é a minha vez, agora é a minha vez, e a gente às vezes se sente confuso com tudo isso. A gente se sente perdido. Gente, por que uma hora eu funciono de um jeito? Por que uma hora eu faço outra coisa? Por que agora eu digo que eu quero isso e daqui a pouco eu já digo que eu quero aquilo, meu Deus? É exatamente, principalmente quando a pessoa ela é muito distribuída, ou seja, ela não tem um pico evidente de Evidente. funcionamento. Ela é bem distribuída. Se ela é bem distribuída, ela vai ser uma pessoa bem versátil, mas ela também vai ser uma pessoa bem confusa. E vocês vão começar a entender bastante isso que a gente está dizendo aqui na sexta-feira, porque vocês já vão ter o conhecimento de todos os traços. Hoje a gente trouxe o rígido, não é? Então, amanhã e depois, e depois, e depois. Então é por isso que eu digo a vocês. Quem estava aqui com a gente, quem está aqui com a gente hoje, que gostou do conteúdo, vem amanhã, traz mais pessoas, traz o marido, traz a esposa, traz o filho, traz a mãe, traz o pai, porque quanto mais gente souber desse conhecimento, souber dessa
necessidade que a gente tem realmente de se conhecer, de se De se entender. conhecer. Por que que isso acontece comigo? É você entender a mente, como é que a minha mente funciona. E aí você vai funcionando de forma melhor. Então é por isso que a partir de uma análise corporal, você consegue ajustar diversos relacionamentos. É o relacionamento afetivo, é o relacionamento profissional com o chefe, um colega de trabalho, é o relacionamento com os filhos, não é? Eu tive uma colega mesmo, eu acho que ela tá até, eu não sei se ela tá por aqui, mas o que que acontece? Ela teve um problema com o chefe, mudou de chefe, e aí ligou pra mim e disse, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço. E aí ela mandou uma foto do perfil do chefe dela. E eu simplesmente falei. Eu nunca tinha visto o chefe dela, mas com a foto do perfil, eu fui dizendo, ela, meu Deus, parece que você tá vendo ele, você tá falando tudo. Eu digo, é porque é análise corporal, a gente olha pro corpo e a gente enxerga a mente. A Sabe gente como é que a enxerga o pessoa funcionamento funciona. da mente. Isso, gente, não é magia, isso é Tá no ciência, não corpo. é magia. Tá no seu corpo, é o seu corpo que explica tudo. Tá tudo ali. Quando eu conheci esse assunto, eu bati o martelo e assinei algo que eu dizia direto. Eu não consigo acreditar, eu não consigo aceitar que Deus tenha nos colocado aqui e não tenha deixado uma bula de como a gente funciona. Eu perguntava à minha mãe, gente, por que é tão difícil a gente se entender, a gente entender o outro? Aí ela dizia, porque a gente não tem bula, a gente não é remédio. E aí, quando eu comecei a estudar, eu digo, não, a gente tem bula sim. E é muito bom saber que essa bula está em nós. A gente tem essa bula, né, Bárbara, através do corpo. A gente tem essa bula através da nossa íris, porque a gente também estudou Também. iridologia. Nós somos iridólogas também. Ou seja, o que é iridologia, Deja? É você saber o seu funcionamento a partir da análise da sua A íris. sua Então, íris. todas as informações sobre você está na sua íris. Informações orgânicas, informações comportamentais, físicas. Então, ele deixou sim a bula. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu digo, gente, que maravilha. Ele deixou um caminho pra gente seguir, sabe? E isso é muito bom. É saber que eu não tô aqui à deriva, não. Eu não tô à deriva. Ó, Eu vou tenho lhe um caminho. apressar. Nós só Já tô temos 9 acabando. minutos, então vamos. 9 minutos. Então, gente, o que Então, é que eu tenho a assim, dizer? Rapidinho, finalizar minha fala e aí você toma conta. vá, pronto. O título dizia lá, né? Eu sou uma pessoa multitarefas e isso é bom? Depende. Depende do ambiente onde você está, depende de como você usa essa sua multiplicidade de funções, certo? Para que você ganhe com isso e os outros também que estejam ao seu redor também ganhem com isso. Então perceba, às vezes essa multitarefas é exatamente uma proteção que você usa. Eu tenho que ser ágil, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu não posso parar, porque se eu parar, o outro ao meu lado continua andando. E se ele continua andando e eu paro, ele vai ser melhor do que eu. Então, na verdade, eu estou ali buscando me proteger. Eu não quero perder de hipótese nenhuma e por isso eu não relaxo. Porque se eu relaxar, gozei e aí vou dormir e acabou. E o outro passa por cima de mim. Então, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E eu tenho que estar o tempo inteiro ali, ó, na ativa, na ativa, na ativa, parecendo uma locomotiva, correndo para todos os lados. Só que quando a gente faz isso também, a gente não vê a vida passar, né? A gente chega, chega, chega e depois a gente se pergunta por onde foi que eu vim mesmo? Qual foi o caminho que eu trilhei? E a gente não sabe nada do caminho. Porque a gente simplesmente passou despercebido por ele, Passou olhando só no despercebido. resultado. Meu resultado é chegar lá. Tá bom, mas e o caminho, gente? É aquela questão, né? Os tesouros estavam escondidos durante o caminho. Você buscou chegar o tempo inteiro no No foco, no final. resultado. Mas você esqueceu de pegar todos os tesouros. Então você chegou no final, mas você chegou pobre. Porque você não aproveitou o caminho, você não pegou os tesouros que estavam no caminho. E E quem esse são os tesouros do caminho nosso é o até caminho? sexta. É até sexta. E quem são os tesouros dos nossos caminhos, gente? São as pessoas que a gente ama. É as nossas famílias, é os nossos familiares, é os Os nossos nossos amigos. relacionamentos. Esses são os tesouros. E quando a gente consegue entender quem somos nós, a gente vai tratar esses nossos tesouros de forma mais humana e vai ser uma alma humana tocando outra alma humana e assim a gente vai brilhando. Pronto, Binha? A fala é Isso, sua. gente. Calei. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Lembrando, a gente vai estar com uma semana inteirinha falando sobre esse assunto. Cada dia a gente vai trazer um traço. Foi muito bem elaborado por a gente, justamente porque como é um assunto muito extenso, a gente imaginou que seria melhor partilhar. Para que vocês possam participar, convida as pessoas. Vou fazer o máximo para deixar essa live gravada.
e você possa assistir, entender melhor como você funciona e como essas informações podem auxiliar vocês no processo não só de autoconhecimento, como também no processo de autodesenvolvimento individual de cada um, e assim como o processo de desenvolvimento dos outros, porque como a Deja falou, quando a gente muda o outro também. Porque eu também já tive paciente, já tive cliente que veio, fez o atendimento e as informações servem para auxiliar. Por quê? Porque a partir da hora que você tem um conhecimento, você começa a mudar a forma como você vai reagir ao outro. Então, você começa a ter ideia de que você já tem esse conhecimento e você sabe que aquilo que você está fazendo não vai lhe levar aonde você quer chegar. E isso é um ponto muito gratificante para a gente que é terapeuta, quando recebe aquelas, consegui! Então, são perfis, assim, são traços que eu amo de paixão, não tenho bom e não tenho ruim, cada um traz sua dor e seu recurso. Fica a gratidão para todos os que estiveram aqui com a gente amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, talvez chame pelo de Deja, a gente vai ver como é Sim, que está a sim. logística aí, ou no meu ou no dela, a gente está aqui amanhã de novo com vocês, com fé em Gente, Deus. obrigado, viu? Obrigado, Gratidão aí, gratidão. viu? Eu espero que a gente tenha conseguido aí trazer para vocês alguns lampejos, não Alguns é? De insights. reflexões, alguns insights aí para que vocês comecem a olhar para vocês e para os seus, não mais como inimigos, não Como mais como amigos. inimigos, mas como pessoas que estão ali para apertar o gatilho da sua dor, para que você possa olhar para ela com carinho, acolher e se transformar sendo uma pessoa melhor lá na frente. Tá certo? Foi um prazer Valeu, estar aqui com gente. vocês. Valeu Tchau. mesmo. Prazer estar Beijo, com beijo. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.